No livro de Mórmon lemos: todos são iguais perante Deus, o que inclui negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. Portanto, todos somos convidados a nos achegarmos ao Senhor. Qualquer um que reivindique superioridade dentro do plano do Pai devido a características como raça, sexo, nacionalidade, língua ou situação econômica está moralmente errado e não compreende o propósito real do Senhor para todos os filhos de Deus. Olá! Elder Cook usa uma passagem do livro de Mórmon para ilustrar que Deus não faz acepção de pessoas e que todos somos iguais perante Deus, seja brancos, negros, escravos ou livres. Isso nos leva a crer que, desde o período do livro de Mórmon, o Senhor já via os negros de uma forma igualitária e merecedores de todas as bênçãos de qualquer outro filho de Deus. Elder Cook também afirma que qualquer pessoa que reivindica superioridade, inclusive racial, está moralmente errada e não compreende o real propósito do plano de Deus para os seus filhos. No vídeo de hoje, veremos que a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, por mais de um século, praticou a discriminação entre brancos e negros, baseada em interpretações do livro de Abraão, um livro de origem duvidosa, como pode ser visto no meu vídeo sobre a tradução do livro de Abraão. Veremos que esses homens, apesar de falarem como se fosse Deus na Terra, se tornando influenciadores dentro de seu grupo, levaram muitas pessoas a interpretações erradas a respeito dos negros, seu sangue e misturas raciais. Isso fez com que muitos dessa raça se sentissem inferiorizados, deprimidos e sem esperança, até mesmo de exaltação. Em uma conferência geral em setembro de 2000, o elder Alexander B. Morrison, dos 70, em seu discurso Chega de Estranhos, afirmou que o racismo é uma ofensa a Deus e uma ferramenta nas mãos do diabo. Neste vídeo, veremos como o diabo usou os líderes e profetas, videntes e reveladores da igreja como ferramentas para disseminar o racismo, de modo a ofender a Deus por mais de um século. Vamos à análise de hoje. A primeira evidência mostrada que o Senhor não faz acepção de pessoas dentro do mormonismo encontra-se na suposta tradução de Joseph Smith do livro de Mórmon, em 2 Nef 26:36, que diz, na parte final do versículo, que o Senhor não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, e lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. Veremos que esse conceito e entendimento será mudado pelos profetas, videntes e reveladores na linha do tempo. Em 14 de julho de 1833, o periódico da igreja, The Evening Morning Star, William W. Phelps escreve que a igreja, no Missouri, não tem nenhuma regra especial no que diz respeito à admissão de negros na igreja, dizendo: os escravos são bens imóveis neste e em outros estados, e a sabedoria ditaria grande cuidado entre os ramos da igreja de Cristo neste assunto, enquanto não tivermos nenhuma regra especial na igreja quanto às pessoas de cor. 2 dias após a publicação, o The Evening Morning Star, o periódico, faz uma correção e diz que os negros não são admitidos na igreja, a fim de evitar problemas com a lei da escravidão na época. O trecho diz: resumindo, opomos-nos à admissão de pessoas de cor livres neste estado, e dizemos que ninguém será admitido na igreja, pois estamos determinados a obedecer às leis e constituições do nosso país, para que possamos ter a proteção que os filhos da liberdade herdam do legado de Washington, através dos auspícios favoráveis de Jefferson e Jackson. Isso passa a ser incluído em Doutrina e Convênios, que na época era a seção 102, e hoje é a seção 134, no versículo 12, que diz: cremos ser justo pregar o evangelho às nações da terra e exortar os justos a salvarem-se da corrupção do mundo. Mas não cremos ser correto interferir na vida dos escravos, nem pregar-lhes o evangelho, nem batizá-los contra a vontade e o desejo de seus senhores, nem envolver-se com eles ou influenciá-los de qualquer forma, de modo a torná-los descontentes com sua situação nesta vida, pondo assim em risco vidas humanas. Tal interferência cremos ser ilegal e injusta, e perigosa para a paz de todo o governo que permita a escravidão de seres humanos. Em 16 de dezembro de 1833, Joseph Smith revela que não é certo que qualquer homem seja escravo um do outro. Então há duas opiniões que veremos muito em Joseph. Joseph era favorável à liberdade dos escravos, porém era favorável à obediência à lei vigente da escravidão, e defendia a não interferência na escravidão. Joseph e outros líderes da igreja elaboram regras para o templo de Kirtland,
incluindo permitir a adoração de negros livres e brancos e crentes incrédulos. Ou seja, os negros tinham um livre passaporte para o templo de Kirtland. Em 31 de março de 1836, Elijah Abel, um negro, é ordenado a elder e recebe o certificado de Joseph de que é um bom homem na sociedade. O trecho diz: isto certifica que Elijah Abel foi recebido na Igreja dos Santos dos Últimos Dias, organizada nos dias 6 de abril, no ano de Nosso Senhor, 1830, e foi ordenado elder de acordo com as regras e regulamentos da referida igreja, e está devidamente autorizado a pregar o Evangelho de acordo com a autoridade desse ofício. Em 25 de janeiro de 1842, Willard Richards registra no diário de Joseph Smith que Joseph descreveu os negros como filhos de Caim. Em 2 de janeiro de 1843, Joseph defende direitos iguais entre brancos e negros, mas a segregação das raças a fim de que não se misturem, dizendo: se eu tivesse alguma coisa a ver com o negro, eu os confinaria por leis estritas às suas próprias espécies e os colocaria em uma equalização nacional. Em 27 de agosto de 1843, Joseph ensina que sacerdócio vem de Deus e não de seus pais, o que cria um sério problema na reivindicação de Brigham Young de negar o sacerdócio aos negros pela descendência de Caim, como veremos no decorrer do vídeo. Joseph já sabia da descendência de Caim entre os negros e não vinculou uma exclusão ao sacerdócio a eles baseada na linhagem. Joseph disse: um sacerdócio que possui o sacerdócio por direito dos deuses eternos e não por descendência de pai e mãe. Em 1847, Joseph já havia falecido, e Parley P. Pratt refere-se à linhagem de Ham como amaldiçoada em relação ao sacerdócio e tenta rebaixar Strang por causa de sua cor. Nesse período havia briga para ocupar o cargo de presidente da igreja, e Strang era uma pessoa que reivindicava o cargo de profeta. Parley P. Pratt, que era um apoiador de Brigham Young, disse o seguinte: queremos que os puros de coração viajem conosco pelas montanhas. Se as pessoas querem seguir Strang, elas querem seguir esse homem negro que tinha o sangue de Ham nele, cuja linhagem foi amaldiçoada em relação ao sacerdócio. Querem seguir uma coisa nova, eclodir. Com a morte de Joseph, começamos a ver os primeiros indícios de racismo que começou com a tomada de poder dentro da igreja. Até então, Joseph reconhecia que os negros tinham a maldição de Caim, mas não indicou que eles não deveriam portar o sacerdócio. Pelo contrário, Elijah Abel tinha recebido o sacerdócio e foi um dos homens que prontamente se prontificou a ir em cartas de proteger o profeta em seus momentos finais. Então, o primeiro descrédito à raça negra vai começar pelo grupo apoiador de Brigham Young ao cargo de profeta, a fim de eliminar possíveis interessados em ocupar a presidência da igreja. William Appleby, que foi um presidente de missão, escreve que tem vergonha de conhecer uma mulher branca casada com um homem negro e registra o seguinte: ao procurar um irmão na igreja, liguei para uma casa. Um homem de cor morava lá. Sentei-me por alguns momentos e logo entrou uma mulher branca, muito bonita. Acho que com cerca de 22 anos, com as bochechas coradas, e foi apresentada para mim, como a esposa do negro. Uma criança em um berço quase dava provas do fato. Ó mulher, pensei, onde está sua vergonha? Pois de fato me senti envergonhado, e não apenas envergonhado, mas enojado, quando fui informado de que eles ambos eram membros da igreja. Onde está o respeito pela sua família? Por você mesmo, pelos seus descendentes e, acima de tudo, pela lei de Deus? Brigham Young fica sabendo de casamentos interraciais e menciona que, se eles estivessem longe dos gentios, todos teriam que ser mortos. Ele diz: presidente Young, se eles estivessem longe dos gentios, todos teriam que ser mortos. Quando eles misturam sementes, é morte para todos. Se um homem negro e uma mulher branca vierem até você e exigirem o batismo, você pode negá-los? A lei é que sua semente não será amalgamada. Mulatos são como mulas. Eles não podem ter filhos, mas se forem eunucos pelo amor do reino dos céus, poderão ter um lugar no templo. Essa fala de Brigham Young está relacionada a uma ordenação de um negro em Lowell, feita por William Smith. Precisamos entender também algumas coisas na fala de Brigham Young. Havia uma crença de que casamentos interraciais geravam infertilidade. Então Young disse que o casamento de um branco e um negro era como uma relação entre mulas, que não podem ter filhos. Esse é o profeta vidente revelador, que levou muitos que viviam em casamentos interraciais à amargura e à restrição de bênçãos de Deus baseado em falsas ideias. Essa ideia fica bem evidenciada no site da New England Journal of Medicine, que reproduziu um estudo feito em 1843, no período de Brigham Young, que havia uma crença que o casamento de brancos e negros poderia levar à esterilização ou à morte prematura dos filhos. A reportagem diz: o mulato, um híbrido, provável extermínio das raças se brancos e negros puderem casar entre si. No destaque, no quadrado vermelho, tem a data do estudo, que é de 16 de agosto de 1843. Aqui tem o estudo da época, em 1843, feito por Josiah C. Nott, que dizia, em outro trecho:
Eu disse que o mulato é um híbrido. Por esse termo, entende-se a prole de duas espécies distintas, como a mula forma o cavalo e o burro. Podemos ver com isso que esses profetas recebem revelação baseada em suas próprias discriminações e entendimentos seculares, e não diretamente de Deus. Os profetas não deveriam ter a ciência como base, e sim a revelação de Deus para os guiar e ensinar a ciência. A história desses profetas mostram que eles sempre foram guiados, em grande parte, pelas crenças contemporâneas e também pelo próprio fanatismo de ideias, como veremos em estudo em um outro vídeo sobre Adão-Deus. Em 16 de janeiro de 1852, Wilford Woodruff registra em seu diário o discurso de Brigham Young explicando a restrição do sacerdócio aos negros e as bênçãos do templo para qualquer homem que tenha uma gota da semente de Caim nele. Ele diz: qualquer homem que tenha uma gota da semente de Caim nele não pode possuir o sacerdócio, e se nenhum outro profeta jamais falou isso antes, digo isso agora, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que é verdade e outros sabem disso. O negro não pode conter uma partícula do governo, mas chegará o dia em que toda a semente de Caim será redimida e terá todas as bênçãos que temos agora, e muito mais. Mas a semente de Abel estará à frente da semente de Caim para toda a eternidade. Então aqui Brigham Young está falando como um profeta, dizendo em nome de Jesus Cristo que o negro não pode ter acesso ao governo, inclusive da igreja, claro, por ser descendente de Caim. Ele diz que um dia os negros poderão receber as bênçãos, todavia a descendência de Abel estará sempre à frente da semente de Caim por toda a eternidade. Ou seja, um negro vai pagar por toda a eternidade por um erro de Caim, sendo servo na eternidade da semente de Abel. Aí pergunto, onde está a justiça de Deus nisso tudo? Em dar um castigo infinito para uma semente por um erro finito cometido por uma pessoa específica? Em 27 de dezembro de 1884, uma escravizada que vivia na casa de Joseph Smith e foi adotada por eles, chamada de Jane Manning James, explica seu desejo de receber as bênçãos do templo e diz que Emma Smith tinha convidado para ser adotada pelos Smith e pede ajuda de John Taylor para que tenha acesso às bênçãos do templo. Na carta diz: fui até sua casa na quinta-feira passada para conversar com você sobre minha salvação futura. Não expliquei meus sentimentos ou desejos para você. Eu percebo minha raça e cor e não posso esperar minhas investiduras como outras pessoas brancas. Minha raça foi transmitida através do dilúvio e Deus prometeu a Abraão que em sua semente todas as nações do mundo seriam abençoadas e, pois, esta é a plenitude de todas as dispensações. Não há bênção para mim? Eu e a família do meu pai viemos de Connecticut há 42 anos, no dia 14 de outubro passado. Sou a única da família do meu pai que manteve a fé. Você conhece minha história e, de acordo com o melhor de minha capacidade, vivi de acordo com todos os requisitos do Evangelho. Quando chegamos a Nauvoo, éramos 9 na família e tínhamos viajado 1.500 quilômetros a pé. O irmão Joseph Smith nos acolheu e ficamos com ele e sua família até alguns dias após a sua morte. Irmã Emma veio até mim e me perguntou como eu gostaria de ser adotada por eles, quando criança. Eu não a compreendi e ela voltou. Eu era tão inexperiente que não lhe dei uma resposta decidida e Joseph morreu e eu permaneço como sou. Se eu pudesse ser adotada por ele quando criança, minha alma ficaria satisfeita. Eu estava na igreja há 1 ano quando saímos do leste, que completou 42 anos no dia 14 de outubro passado. Jane Manning James também escreve a Joseph F. Smith sobre o recebimento da investidura, sobre a adoção na família de Joseph Smith e sobre ser selada a Walker Lewis, dizendo: querido irmão, por favor, desculpe-me por tomar a liberdade de escrever para você, mas seja um irmão, estou ansioso por meu bem-estar para o futuro. Fui solicitada a escrever para você, esperando que você mostre bondade para comigo, respondendo às minhas perguntas, satisfazendo assim minha mente. Primeiro, o irmão James me deixou há 21 anos. É um irmão de cor. O irmão Lewis desejava que eu fosse selada a ele. Ele morreu há 35 ou 36 anos. Posso ser selada a ele? Arthur P. Pratt ordenou Elder. Quando ou como poderei ser selada a ele? Segundo, posso obter minhas investiduras para meus mortos? Terceiro, posso também ser adotada na família do irmão Joseph Smith, o profeta? Acho que você está um pouco familiarizado comigo. Eu vivi com o profeta e sua família, e com Emma e outras pessoas há cerca de 1 ano. E Emma disse a Joseph que me disse que eu poderia ser adotada pela família deles. Ela perguntou-me se eu gostaria de o fazer. Eu não entendia a lei da adoção naquela época, mas compreendo-a agora. Isso pode ser realizado e quando? Ouvi você cuidar dos negócios dos profetas nesses assuntos, e então escrevi para você pedindo informações, esperando receber notícias suas em breve sobre esses assuntos. Continuo sendo sua irmã no Evangelho, Jane e James Elizabeth. A lei de adoção, que Jane se refere, é a lei que expliquei no vídeo sobre o templo e a maçonaria, em que as pessoas podiam escolher se selar a outras famílias. Em 18 de maio de 1894, Jane Manning James é designada como serva eterna do profeta Joseph Smith no templo, conforme registrado no livro de assinaturas na tela. No livro diz:
Jane Elizabeth Manning James, uma mulher negra. Você deseja ser vinculada como serva por toda a eternidade ao profeta Joseph Smith e nesta capacidade estar conectada com sua família e ser obediente a ele em todas as coisas no Senhor como uma serva fiel? Resposta: sim. Presidente Joseph F. Smith, agindo em nome do profeta Joseph Smith, você deseja receber Jane James como serva para você e sua família? Resposta: sim. Pela autoridade que me foi dada pelo Senhor, eu a declaro Jane James, serva do profeta Joseph Smith, o presidente Joseph F. Smith agindo em nome dele e de sua família por toda a eternidade, por meio de sua fidelidade na nova e eterna aliança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dessa forma, Jane Manning James se torna a primeira escravizada eterna no reino celestial, devendo obediência eterna a Joseph Smith, selada pela autoridade do sacerdócio do Deus Mormon. Brigham Young, em um discurso, faz referência aos negros como selvagens de pele escura. Em outro discurso, em outubro de 1859, também faz referência discriminatória aos negros da seguinte maneira: você vê algumas classes da família humana que são negras, rudes, desagradáveis e de hábitos baixos, selvagens e aparentemente privadas de quase todas as bênçãos da inteligência que geralmente são concedidas à humanidade. O primeiro homem que cometeu o crime odioso de matar um de seus irmãos será amaldiçoado por mais tempo do que qualquer um dos filhos de Adão. Caim matou seu irmão. Caim poderia ter sido morto. Isso poria fim àquela linhagem de seres humanos. Isso não aconteceria, e o Senhor colocou uma marca nele, que é o nariz achatado e a pele negra. Em abril de 1853, Orson Pratt oferece uma explicação pré-mortal sobre a raça negra, nascer negra, e o banimento. Ele diz: alguns espíritos tomam corpo na linhagem da semente escolhida, por meio de quem o sacerdócio é transferido. Outros recebem corpos entre os negros africanos ou na linhagem de Canaã, cujos descendentes foram amaldiçoados, pertencentes ao sacerdócio. Ora, se todos os espíritos foram igualmente fiéis no primeiro estado, na observância das suas leis, por que são colocados em circunstâncias tão diferentes no seu segundo estado? Mais adiante ele fala que nossas ações na pré-existência determinaram se nasceríamos negros e sem privilégios. Em 23 de março de 1856, Brigham Young diz para manter os negros afastados. Ele diz: é uma maldição em qualquer comunidade onde eles estejam. Mantenha os negros afastados e deixe os homens brancos trabalharem. O povo se levantará. Não os queremos aqui. Eu gostaria que nos livrássemos deles. Eu não alimentaria e vestiria o melhor homem negro pelo que ele pode fazer. Deixe-os ficar no sul e comprar uma casa no Missouri. Brigham também considera que os filhos de Ham estão destinados à escravidão perpétua. Ele diz: os filhos de Ham foram traficados como escravos. Queremos a escravidão no sul ou a abolição ou decreto de Deus no norte? Os filhos de Ham estarão em escravidão perpétua. Em 1856, Samuel Woolley fornece um relato de ações disciplinares para casamento interracial. O registro diz: 5 de fevereiro de 1856. Ela, Sarah Musley, também fala do irmão. Nop se casou com uma garota de cor e diz que todos desejam retornar em breve. A irmã Raquel diz que estão determinadas a ir para o vale na próxima primavera. 12 de fevereiro de 1856. Escreveu uma carta para o presidente John Taylor, perguntando ao seu conselho que passo tomar com o irmão. William Knopp: quando eu retornar a Delaware, como ele se casou com uma garota amarela, desde que partir, eu diria para tirar dele o sacerdócio e deixá-lo permanecer na igreja. Mas achei melhor procurar conselho com isso antes de agir. 16 de março de 1856, às 10 horas. Realizou-se uma reunião do conselho. Cortou 2. William Knopp, da igreja, por desacato ao conselho e por se casar com uma garota amarela, sendo ele um elder na igreja. O irmão Knopp não estava lá. John Brown lista um servo como um de seus bens que foram consagrados à igreja. O documento diz: uma serva africana, $1.000. Aqui tem a imagem de mais perto. Uma parte do recibo de entrega da escravizada como consagração à igreja. O documento diz mais ou menos assim: seja conhecido por estes presentes que John Brown, no condado de Lehigh, território de Utah, por e em consideração à boa vontade que tem para com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, dar e transmitir a Brigham Young, fiduciário de confiança da referida igreja, seus sucessores no cargo, e atribui todas as propriedades descritas, a saber, todas minhas, e reivindicação para a propriedade das seguintes propriedades descritas: uma serva africana, $1.000. Aqui vemos outro recibo contendo outra escrava, agora de William Taylor Dennis. Ele consagra uma serva africana de $500. Aqui vemos mais de perto o documento: uma serva africana de $500. Neste link do catálogo da História da Igreja, é possível acessar o registro dos dízimos da ala Parovan,
Todavia, o acesso não é tão simples. É necessário pedir autorização para a igreja liberar a informação. De posse das informações, é possível verificar no registro de dízimos um escravo dado como pagamento de dízimo. Na lista descreve John Burton, africano, $1.500. Leonard J. Harrington, um historiador da igreja, descreve o departamento de obras públicas da igreja que empregou escravizados para a construção do templo de Salt Lake e de outras estruturas da cidade. No parágrafo, ele apelida os escravizados de dízimo. Diz o seguinte: com o estabelecimento do Departamento de Obras Públicas em 1850, os vários mecânicos e comerciantes do Vale do Lago Salgado foram classificados de acordo com suas habilidades e foram feitos preparativos para que cada um prestasse trabalho de dízimo na área de sua especialização. Capazes em tempo integral foram nomeados para supervisionar o trabalho dos carpinteiros, marceneiros, pedreiros e dos dízimos. Esse se refere à mão de obra dos escravizados como dízimos. Aqui vemos uma imagem do trabalho dos escravizados como dízimo em Utah. Um trabalho bem leve dado aos dízimos da igreja. Em outro momento, Brigham Young, em Journal of Discourses, se refere ao negro em um termo bem pejorativo. Não achei um termo próximo em português, mas é um termo que só não soaria tão respeitoso se fosse de um negro para outro negro. No Google Tradutor, ele traduziu como merda. O trecho diz: o irmão Taylor diz que a linguagem não pode expressar a conduta, os sentimentos e o espírito que recaem sobre as pessoas nos Estados Unidos. Bem, suponha que você comece um trabalho e pragueje sobre eles. Quais são as piores palavras que podem ser ditas? Roubo de nigger. Em 1 de fevereiro de 1865, a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos abole a escravidão. A resolução diz: nem a escravidão, nem a servidão involuntária, exceto como punição por crime pelo qual a parte tenha sido devidamente condenada, existirão nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição. Seção 2. O Congresso terá poder para fazer cumprir este artigo por meio de legislação apropriada. Em 1º de junho daquele mesmo ano, a RLDS, conhecida como Comunidade de Cristo hoje, uma outra ramificação do mormonismo por meio de Joseph Smith III, recebe a revelação autorizando a ordenação de negros. Enquanto os RLDS oraram e jejuaram em 1865 para pedir orientação do Senhor sobre o assunto, os líderes da igreja brigamita permaneceram mais de um século, ainda excluindo os negros das ordenanças, até sentirem o desejo de também jejuarem e orarem para receber uma resposta de Deus sobre o assunto. A revelação dos RLDS dizia: a seguinte resolução foi discutida. Resolveu-se que o Evangelho prevê a ordenação de homens da raça negra, que são recebidos na igreja pela obediência às suas ordenanças. Depois de muita discussão, foi resolvido que encaminhássemos o assunto acima ao Senhor e que nos reuníssemos jejuando e orando a Deus, para que ele revelasse sua vontade neste ponto a seu servo Joseph Smith. O quórum pôs em prática essa resolução e buscou sincera e diligentemente o Senhor e, no dia seguinte, o Senhor teve o prazer de responder às nossas orações, e recebemos a seguinte revelação por meio de seu servo Joseph, revelação dada em 4 de maio de 1865. Isso mostra que Deus responde às orações quando desejamos uma resposta sincera, e não estamos vinculados aos nossos próprios preconceitos, o que vai sempre sugerir um sentimento vindo do homem, e não de Deus. Em 13 de abril de 1882, o jornal Los Angeles Herald afirma que mais de um irmão de cor foi expiado pelo sangue por tomar para si uma mulher branca. O texto diz: não é geralmente conhecido que existem mormons negros em Utah, e que houve seguidores de cor de Brigham Young quase desde a fundação da igreja. O profeta não fez distinção quanto à raça, cor ou condição anterior de servidão entre os seus prosélitos, mas ele tinha um preconceito contra os santos de cor, que tomassem para si esposas brancas. E mais de um irmão de cor foi expiado com sangue, por tomar para si uma esposa branca, ou mulher branca. George K. Cannon, expressando a visão de como será o reino de Deus, presume que os negros farão parte do reino, mas não serão membros da igreja. Ele diz: o chinês, o negro e o indiano. Cada um deles terá os seus direitos sobre esse reino, e ainda assim não será membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em abril de 1894, George K. Cannon dá esclarecimentos da origem da raça negra, dizendo que é uma raça questionável. Ele diz: meus irmãos e irmãs, tenho esta crença a nosso respeito, que foi combinado antes de virmos para cá, como deveríamos vir e através de que linhagem deveríamos vir. Não nascemos da semente de cão, não nascemos de uma raça questionável. Em 30 de dezembro de 1899, surge um debate no Deseret Evening News se os negros tinham direito à influência do Espírito Santo. A pergunta diz: a raça negra pode receber o Espírito Santo? Isso pode parecer muito simples de discutir, visto que alguns dos inquiridores pensam que os negros podem ser batizados na água, mas não no Espírito Santo. No entanto, é estranho dizer que eles argumentam que tais pessoas podem ser confirmados membros pela imposição de mãos, mas o Espírito Santo não deve ser selado sobre elas. E até citam o que alegam ter ouvido do presidente Young dizer nesse sentido. A resposta é: certamente,
A raça negra pode ser batizada e confirmada, e esta última cerimônia inclui necessariamente a concessão do Espírito Santo ao crente batizado e arrependido. De acordo com a ata de 2 de janeiro de 1902, George Albert Smith referencia que Brigham Young retirou os direitos de Elijah Abel, concernentes às bênçãos do sacerdócio, e confirma o selamento de Jane Manning James como serva eterna de Joseph. A ata da reunião diz: o presidente Joseph F. Smith, ao responder a esta pergunta, disse que os presidentes Brigham Young e John Taylor foram enfáticos ao negar a qualquer pessoa que recebesse o sacerdócio ou a investidura que tivesse sangue negro nas veias. E disse ainda que um homem chamado Abel, um oitavo quer dizer que ele tinha 7 avós brancos e um avô negro, ou seja, ele era mais branco que negro. Continuando diz, e que havia se casado com uma mestiça, solicitou sua investidura ao presidente Young, tendo sido ordenado 70 e recebido sua bênção patriarcal na época do profeta Joseph Smith. Mas o presidente Young o dispensou, e que o irmão Abel não conseguia que o seu desejo fosse satisfeito pelo presidente. Parecia que uma promessa lhe foi feita em sua bênção patriarcal no sentido de que ele deveria ser o elo de ligação entre as raças negra e branca, e que deveria deter a autoridade de iniciativa pela qual sua raça deveria ser redimida. Ele renovou seu requerimento para receber suas investiduras recebidas repetidas vezes ao presidente Taylor, que finalmente o submeteu a este conselho, resultando em uma decisão desfavorável ao irmão Abel. Após a morte dele, John Taylor, a esposa de Isaac James, conhecida como Tia Jane, pediu para receber sua própria investidura e ser selada, mas o presidente Woodruff, Cannon e Smith decidiram que isso não poderia ser feito, mas decidiram que ela poderia ser adotada pela família do profeta Joseph Smith como serva, o que foi feito, tendo sido preparada uma cerimônia especial para esse propósito. Mas Tia Jane não ficou satisfeita com isso, e, como sinal de sua insatisfação, ela solicitou novamente o selamento de bênçãos, mas, é claro, em vão. Em 1º de novembro de 1903, o Salt Lake Tribune cita o relato de um patriarca afirmando que o negro não tem lugar no céu. O registro diz. Ele disse ainda que um etíope não poderia atingir o estado de exaltação necessário para entrar no céu. Sua alma estava condenada antes do nascimento. As observações do patriarca causaram admiração e consternação entre os ouvintes e precipitaram uma disputa eclesiástica. Abel era negro e, de acordo com as observações do patriarca mineiro, é o único de sua raça que conseguiu entrar nas grades peroladas. A razão pela qual ele teve tanto sucesso em realizar esse feito, de acordo com o patriarca, foi sua lealdade e serviço a Joseph, o profeta, e sua crença de que a religião mórmon é a única religião que já existiu. Em 1935, a igreja tenta expandir no Brasil. David McKay exorta Hullon Howells a se concentrar nos alemães no Brasil, uma vez com que eles não se casaram com negros. Por isso, o início da igreja no Brasil começa em Santa Catarina. A carta diz: devido ao seu tom encorajador, lemos sua carta de 10 de junho de 1935, ao Conselho dos 12, em sua última reunião. Todos ficaram manifestamente encantados com esse relatório oficial de sua primeira visita à missão brasileira. Estamos particularmente satisfeitos ao constatar o número de alemães e as perspectivas brilhantes para o trabalho missionário entre eles. Enviaremos alguns reforços tão rapidamente e tão frequentemente quanto pudermos encontrá-los. Uma das características mais agradáveis no seu relatório é o fato de os alemães terem evitado misturar-se com os negros daquela terra. Temos estado um pouco preocupados com o problema do negro, pois teremos que enfrentá-lo lá na América do Sul. Não é um problema fácil de resolver e confiamos que você estará alerta para nos salvar de tantos constrangimentos futuros quanto possível. John A. Widstow cita a indignidade pré-mortal de que a pele negra poderia ser uma marca. Ele diz: muitos membros da igreja defendem a opinião de que, porque o negro era neutro no grande conselho realizado nos céus, antes de os fundamentos da terra serem lançados, ele foi punido com uma pele negra. Não há evidências, até onde foram encontradas, que justifiquem essa crença. Por outro lado, há ampla evidência para apoiar a doutrina da igreja de que todos os que foram autorizados a vir a esta terra e tomar sobre si um corpo aceitaram o plano de salvação. Aqueles que não aceitaram foram expulsos e se tornaram anjos do maligno. A causa da pele negra do negro não é conhecida. Uma marca foi colocada em Caim por causa de seu pecado. Os negros deveriam ser seus descendentes, visto que essas próprias pessoas não cometeram o pecado de Caim. É muito provável que, de alguma forma, desconhecida para nós, a distinção remeta ao estado pré-existente. Ok, o Senhor perdoou e tirou a maldição, mas parece que eles continuam vindo negros da pré-existência. Em 5 de maio de 1947, a primeira presidência da igreja diz a Spomper que a igreja não faz nenhum esforço em fazer proselitismo aos negros. Na carta diz: nenhum esforço especial foi feito para fazer proselitismo entre a raça negra, e as relações sociais entre brancos e negros certamente não deveriam ser encorajadas por levarem ao casamento misto, o que o Senhor proibiu. Então, em 1947, ainda havia a crença, entre os profetas, videntes e reveladores, que os brancos não deveriam se misturar com os negros. J. Reuben Clark, em abril de 1948, defende a segregação nos bancos de sangue.
para proteger a pureza das correntes sanguíneas das pessoas desta igreja. Ele diz: esta carta é apenas uma expressão dos meus próprios sentimentos e você deve entendê-la. Posso acrescentar que sinto agora, tal como senti quando falei convosco, que queremos proteger a pureza da corrente sanguínea do povo desta igreja. Fielmente, tem assinaturas de J. Reuben Clark Jr., Albin Maxson, Laboratório de Grupos Sanguíneos, Departamento de Bacteriologia, da Universidade de Utah. Uma antropóloga chamada Ruth Bennett rejeita a ideia de que o sangue branco difere do sangue negro e diz: o sangue branco difere do sangue colorido? Falso. Não existe nenhum teste químico ou físico que possa diferenciar o sangue branco do sangue vermelho, preto ou amarelo, uma vez no tubo de ensaio. O Chicago Daily Tribune anuncia que a Cruz Vermelha Nacional Americana não segregará sangue e diz: a Cruz Vermelha Nacional Americana tomou medidas ontem para eliminar a designação racial dos doadores no seu programa de recolha de sangue, para que não haja forma de saber se o sangue veio de uma pessoa branca, de um negro ou de um oriental. Wallace R. Bennett observa que o Hospital Sud segrega bancos de sangue, negros e brancos. A nota diz: o Hospital Sud aceita sangue negro em seu banco de sangue para ser administrado apenas a negros, mas uma política semelhante é seguida pelo Hospital Holy Cross, que é de propriedade católica. Na verdade, o sangue é habitualmente enviado e recebido por hospitais de todo o país rotulados como brancos ou negros, apesar do conhecimento médico de que não existe nenhuma distinção real com base nisso. Apesar da igreja usar um outro hospital, o Holy Cross, para manter a política de segregação de sangue, não era verdade que todos os hospitais faziam isso. A Cruz Vermelha tinha rejeitado essa prática, assim como outros diversos hospitais que já tinham desbancado a ideia de que havia diferença sanguínea entre o sangue branco e o negro. O elder Mark E. Patterson condena o movimento pelos direitos civis e defende a teologia e as práticas dos santos dos últimos dias relacionados ao sacerdócio e às restrições do templo para os santos negros. A discussão sobre os direitos civis, especialmente ao longo dos últimos 20 anos, traçou algumas linhas muito nítidas. Acredito que cegou o pensamento de alguns dos nossos. Eles permitiram que as suas filiações políticas influenciassem, até certo ponto, o seu pensamento e, depois, é claro, foram persuadidos por alguns dos argumentos que foram apresentados. É bom entender exatamente o que o negro tem em mente sobre esse assunto. Falarei de outras raças além dos negros, é claro, mas é a questão do negro que aponta isso. Então, gostaria de falar antes de tudo sobre o negro e seus direitos civis. Nós que ensinamos na igreja certamente devemos ter os pés no chão e não sermos desencaminhados pelas filosofias dos homens sobre esse assunto, mais do que qualquer outro assunto. Ele vai falar sobre o casamento misto, e que isso seria uma maldição na Terra se os negros tiverem mais direitos. No final, ele diz o seguinte: qual é o nosso conselho com respeito ao casamento misto com chineses, japoneses, havaianos e assim por diante? Vou lhe contar quais conselhos dou pessoalmente. Se um menino ou menina vem até mim alegando estar apaixonado por um chinês, um japonês, um havaiano, ou uma pessoa de qualquer outra raça sombria, faço o possível para dissuadi-los. Eu digo a eles que acho que os havaianos deveriam se casar com os havaianos, os japoneses deveriam se casar com os japoneses, e os chineses deveriam se casar com os chineses, e os caucasianos deveriam se casar com os caucasianos. Exatamente como eu lhes digo que os santos dos últimos dias deveriam se casar com os últimos dias santos. E estou feliz em citar o capítulo 7 de Deuteronômio para eles sobre isso. Eu ensino contra todos os tipos de casamentos mistos. Quando ele se refere aos chineses, japoneses e negros, fica evidente que apenas os brancos, os americanos, são uma raça superior. Ele coloca não só os negros, mas os amarelos e qualquer outra raça como inferior e sombria. O presidente da BYU, Ernest L. Wilkinson, em 10 de novembro de 1960, relata que 3 membros do conselho eram a favor de proibir estudantes negros na BYU. Entre eles estava Harold B. Lee. O conteúdo do documento diz: relatei a eles, o comitê executivo, que um garoto de cor no campus havia sido candidato à vice-presidência de uma turma e recebido uma votação muito grande. Eles estavam muito preocupados. O irmão Lee olhou para mim e disse basicamente: se uma neta minha fosse para BYU e ficasse noiva de um garoto de cor lá, eu os responsabilizaria. Respondi, em substância, que ele deveria responsabilizar-se porque foi um dos membros do conselho de curadores que permitiu a presente política, que se não estava certa, ele deveria mudá-lo. Foi instruído a trazer o assunto à tona diante de todo o conselho. Os 3 membros presentes foram a favor da exclusão de estudantes negros da BYU. Este é um problema muito sério sobre o qual, evidentemente, existem argumentos de ambos os lados, mas certamente teremos de enfrentá-lo de frente e resolvê-lo. Olha que interessante que os alunos haviam votado. O negro havia recebido muitos votos. Então, a discriminação não estava partindo dos alunos, mas estava sendo influenciada pelos próprios líderes da igreja entre os membros. Joseph Fielding Smith afirma que as bênçãos patriarcais dos santos negros deveriam declará-los como sendo da linhagem de Caim ou Canaã. Ele diz:
Negros podem receber bênçãos patriarcais. Um negro pode ter uma bênção patriarcal, mas isso o declararia da linhagem de Caim ou Canaã. Em abril de 1968, o jornal Ames Daily Tribune relata que atletas negros da Universidade do Texas, El Paso, boicotam um encontro de atletismo da BYU, devido ao racismo da universidade. A reportagem diz em um trecho: Provutá. 8 atletas negros da equipe de atletismo da Universidade do Texas, em El Paso, prosseguiram hoje com sua ameaça de boicote a uma competição triangular na Universidade Brigham Young. Os atletas, incluindo o recordista mundial de salto em distância indoor, Bob Beamon, optaram por ficar em casa, em protesto contra a suposta discriminação racial na BYU. O editor da BYU Daily Universe, Mike Barnett, relatou em 1968 que os jogadores negros do estado de San José, na Califórnia, exigem um boicote aos esportes da BYU. O título da reportagem diz: San José, negros podem boicotar o jogo na BYU. O elder Ezra Taft Benson diz que não há nada de errado com os direitos civis, mas acusa Martin Luther King Jr. de estar envolvido com o comunismo. Referencia ele como o mentiroso mais notório do país e diz: aviso-vos, a menos que acordemos em breve e façamos algo em relação à conspiração, os motins pelos direitos civis de inspiração comunista do passado serão insignificantes em comparação com o derramamento de sangue e a destruição que se avizinham num futuro próximo. Então, eles estavam vinculando o movimento para os direitos civis dos negros ao comunismo. Em 3 de janeiro de 1969, o presidente da BYU, Ernest L. Wilkinson, relatou que uma greve sentada de jogadores negros da Universidade de Stanford foi planejada para o jogo de basquete da BYU. O parágrafo diz: à noite, sentei-me parte do tempo para ouvir a primeira parte do nosso jogo com o Stanford em Palo Alto e vencemos por um placar. Entendi de 95 a 89. Tínhamos previsto que poderia haver uma greve de ocupação por parte dos negros que se jogavam no chão e tentavam impedir o jogo. Isto, no entanto, não se desenvolveu, mas compreendo que o diretor de atletismo tenha emitido uma declaração no sentido de que, se algum jogador não quisesse jogar, poderia ficar de fora do jogo e não por isso comprometeria os seus subsídios. É claro que esta é uma concessão muito má e causará problemas consideráveis se for seguida no outro local. Em novembro de 1969, a Universidade de Stanford publica que não agendará novos eventos atléticos com o futebol da BYU, devido à proibição do sacerdócio. No trecho da reportagem diz: é política da Universidade de Stanford não agendar eventos com instituições que pratiquem discriminação com base na raça ou origem nacional, ou que sejam afiliadas ou patrocinadas por instituições que o façam. Em 10 de janeiro de 1970, N. Eldon Tanner e Hugh B. Brown assinam uma declaração em nome da primeira presidência, dizendo que as origens da proibição não são conhecidas. Deu uma amnésia na primeira presidência sobre a história de Caim. Mas enfim, o trecho diz: desde o início desta dispensação, Joseph Smith e todos os presidentes da igreja que lhe sucederam ensinaram que os negros, embora fossem filhos espirituais de um pai comum e descendentes de nossos pais terrenos, Adão e Eva, ainda não receberiam o sacerdócio, por motivos que acreditamos serem conhecidos por Deus, mas que ele não tornou totalmente conhecidos ao homem. Começamos a ver uma narrativa mais leve em relação aos negros, com o passar do tempo e os movimentos a favor dos direitos aos negros. Em 1970, a Receita Federal Americana anuncia que as escolas privadas que praticam discriminação racial perderão o seu estatuto de isenção de impostos, dizendo: Washington, 10 de julho. O status de isenção fiscal das escolas privadas que continuam a praticar discriminação racial nas admissões será revogado sob uma nova política anunciada hoje pela Receita Federal. Vale lembrar que a BYU boicotava líderes negros na universidade. Em 31 de dezembro de 1970, a igreja no Brasil orienta os missionários a dizerem aos conversos que aceitarem o batismo e que tenham ascendência africana, de que eles terão restrição quanto às ordenações ao sacerdócio, e usa a justificação de Caim. O trecho da carta diz: por esta razão, o evangelho não é ensinado ativamente à linhagem de Caim. O profeta nos disse para pregarmos o evangelho àqueles que têm direito ao sacerdócio. Neste site, é possível ter acesso a todo o material que os missionários eram treinados para ensinar sobre restrição do sacerdócio. Técnicas de neurolinguística que induzem o pensamento da pessoa dentro do que a igreja deseja que as pessoas respondam, fazendo com que, no fim, a pessoa reconheça ter vindo de Deus, quando na verdade foram ideias criadas por homens e que, com o passar do tempo, foram mudando seus conceitos e entendimentos. Vou ler um trecho da palestra dos missionários. Tópico 7. Deus revelou que os negros ainda não podem receber o sacerdócio. Por esta razão, o evangelho não é pregado ativamente à linhagem de Caim. O profeta nos disse para pregarmos o evangelho àqueles que têm o direito ao sacerdócio. Mas vamos ler o que Deus disse sobre os negros no futuro. Então eles vão colocar sempre o que o profeta disse, vão substituir e falar que foi Deus que disse. Leia o seguinte parágrafo de uma carta da primeira presidência. O presidente McKay também disse que, algum dia,
no plano eterno de Deus, o negro receberá o direito de possuir o sacerdócio. O que o profeta diz sobre os negros e o sacerdócio? Então vai começar as perguntas que vão induzir a resposta que a igreja quer das pessoas. Eles receberão o sacerdócio no futuro. Sei que esta é a verdade. E quando essa hora chegar, como saberemos? Deus revelará isso ao seu profeta. No futuro, quando for revelado por Deus, os negros receberão o sacerdócio. Você aceita o ensino de que Deus revela a sua vontade em relação ao seu sacerdócio aos profetas, irmão Nunes? Sim, eu aceito. Bem, eu sei que esta é a verdade e que Deus guia e dirige a igreja através da revelação moderna. Agora, irmão Nunes, você sabe se algum dos seus antepassados era negro ou descendente de negros? Ninguém. Se no futuro você descobrir que um de seus antepassados era negro, você notificaria o presidente do ramo? Sim. Você acha que, neste caso, permaneceria firme e fiel à igreja e aos seus acordos com Deus? Sim. Com essas técnicas manipuladoras e jogando perguntas que vão direcionar o interesse da igreja, é possível manipular a pessoa a acreditar em qualquer tipo de coisa imoral e transformá-la em algo natural. O New York Times relata que a liderança da NAACP expressa a intenção de abrir um processo contra os escoteiros devido à política dos santos dos últimos dias de designar os presidentes do quórum de diáconos como líderes sêniores de patrulha, excluindo assim os meninos negros deste cargo. O início da reportagem dizia: Salt Lake City, 27 de julho. Líderes de Utah, da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, dizem que entrarão com uma ação de direitos civis contra os escoteiros da América por causa de uma política da Igreja Mórmon que proíbe jovens negros de ocuparem lideranças, importantes posições em tropas de escoteiros patrocinadas pela Igreja. Percebe-se claramente uma discriminação, visto que o escoteiro não é um chamado no sacerdócio, onde estaria vinculado à suposta maldição de Caim. Em 28 de fevereiro a 2 de março de 1975, é realizada a Conferência Geral da Igreja e é anunciado o Templo de São Paulo, que atenderá toda a América do Sul. Em 11 de março de 1977, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, reúne-se com o presidente da Igreja, Spencer W. Kimball, e com membros santos dos últimos dias da Câmara dos Representantes, na Casa Branca. O tema da conversa é desconhecido, mas há um grande indício que o governo americano estava mediando o conflito entre o governo brasileiro, que era contra restrições da Igreja Sud em discriminar pessoas no Templo de São Paulo. O diário diz: o diário do presidente Jimmy Carter, 11 de março de 1977. O presidente reuniu-se com Spencer W. Kimball, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, representante Dan McKay, representante Jim Santin, de Nevada. Documento do Ministério das Relações Exteriores do Brasil indicavam também um conflito entre o governo brasileiro e a Igreja em relação ao racismo. Parte do documento dizia: a Embaixada do Brasil em Washington foi consultada sobre a situação da Igreja Mórmon em nosso país. A carta de consulta, assinada por Jeffrey C. Hubble, diz que, desde julho de 1978, a referida igreja estaria inclinada a mudar sua política de discriminação racial, em virtude de uma revelação que teria sido feita ao seu presidente e profeta Spencer W. Kimball. Acrescenta que a alteração do que ele chama de apartheid espiritual estaria sendo vista como uma forma de contornar restrições que o governo brasileiro estaria fazendo às atividades missionárias mórmons no Brasil, devido à prática do racismo. Então, havia pressões nos Estados Unidos e em diversos setores, riscos de isenção de impostos, boicotes em universidades e um prejuízo na construção do Templo de São Paulo, caso não fosse aprovado o acesso a pessoas de cor. O interesse comercial fez com que os profetas se ajoelhassem e chegassem a uma revelação. Em 9 de julho de 1978, o Deseret News publica comunicado à imprensa da primeira presidência da Igreja, anunciando a revelação sobre o sacerdócio, retirando a restrição do sacerdócio aos negros. O título da reportagem diz: a Igreja Sud estende o sacerdócio a todos os membros dignos do sexo masculino. E no início diz: a primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias divulgou hoje a seguinte declaração: ao testemunharmos a expansão da obra do Senhor na Terra, ficamos gratos porque pessoas de muitas nações responderam à mensagem do Evangelho restaurado e se uniram à Igreja em números cada vez maiores. Isso, por sua vez, inspirou-nos o desejo de estender a todos os membros dignos da Igreja todos os privilégios e bênçãos que o Evangelho proporciona. Então, fica bem claro que o interesse em buscar a revelação não estava atrelado à preocupação com os negros e seus sofrimentos, mas a um interesse comercial da Igreja na expansão do Evangelho, que gerou o interesse em receber a revelação. Em 11 de junho de 1978, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, elogia a revelação do sacerdócio. O Salt Lake Tribune descreve da seguinte forma: Carter elogia o decreto do sacerdócio Sud. O presidente Carter elogiou, no sábado, a primeira presidência da Igreja Mórmon por sua decisão de abrir o sacerdócio da Igreja aos negros do sexo masculino. O porta-voz da Igreja, Don Lefebvre, em 18 de junho de 1978,
afirma que, apesar da reversão do sacerdócio e da proibição do templo, os casamentos mistos ainda são desencorajados. O Salt Lake Tribune registrou o seguinte: casamentos mistos desencorajados. De acordo com o artigo do Church News, o presidente Kimball aconselhou os jovens membros da igreja a não cruzarem os limites raciais no namoro e no casamento. Além disso, o presidente Kimball deixa bem claro que a extensão do sacerdócio é apenas para os homens. As mulheres continuarão sem ter o sacerdócio. O artigo no Salt Lake Tribune diz na manchete: o presidente Kimball cita o papel do sacerdócio. O presidente da Igreja Mormon disse na segunda-feira que a igreja não estenderá o sacerdócio às mulheres, agora que ordenou o seu primeiro sacerdote negro. O sacerdócio é algo sagrado e foi estabelecido pelo Senhor para os homens de seu reino. É claro que, dentro de uma religião com crenças polígamas pela eternidade, dar o sacerdócio às mulheres é quebrar o poder de domínio dos homens sobre as mulheres. Se você acha que não há uma certa discriminação em relação às mulheres na igreja, é bom lembrar que os chamados de liderança delas estão sempre subjugados à supervisão de um homem. Somente após 183 anos da restauração da Igreja Sud, um portador do sacerdócio se sentiu inspirado a chamar uma mulher para fazer uma oração em uma conferência geral. O Salt Lake Tribune fez uma reportagem informando que em abril de 2013, a primeira mulher Sud tem o privilégio de fazer uma oração na conferência. O título da reportagem diz: primeira oração feita por uma mulher na Conferência Mormon. A oração pública da mulher faz história na igreja. Jen A. Stevens foi a mulher que teve o privilégio. As mulheres ainda carecem de ter voz na igreja. Dentro da estrutura de liderança, seus rostos somem diante de tantos homens. Os negros ainda carecem de posições de destaque, até mesmo dentro do continente africano. Em 2013, o New York Times relata que Dieter F. Uchtdorf reconheceu que os membros e líderes da igreja cometeram erros. No passado, a igreja excomungou estudiosos, proeminentes e até mesmo membros discretos que expressaram publicamente dúvidas sobre a sua história ou teologia. Na verdade, eles não expressaram dúvidas, foram excomungados por dizer a verdade. Mas, continuando diz, e muitos mormons que perderam a fé foram evitados pelos seus amigos e familiares. Mas, recentemente, com alguns mormons a recorrer à internet para partilhar as suas dúvidas, os líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que agora afirma ter 15 milhões de membros, foram confrontados com um problema maior que não podiam mais ignorar. Reconhecemos abertamente que em quase 200 anos de história da Igreja, juntamente com uma linha ininterrupta de eventos inspirados, honrosos e divinos, houve algumas coisas ditas e feitas que poderiam levar as pessoas a questionar. Percebe-se uma dificuldade de reconhecer o erro e substituir pela palavra questionar. O problema é questionar e não que as pessoas descobriram que os líderes estavam errados. Mas já é um avanço para um líder da igreja dizer isso. Continuando, ele diz: disse Uchtdorf, falando para 20 mil pessoas. Os mormons se reuniram para a 70ª, 83ª Conferência Geral Semestral em Salt Lake City, e outros milhões assistiram às transmissões e pela internet. A evolução dos direitos do sacerdócio aos negros revela uma relação mais substancial com pressões externas e o avanço dos direitos civis, do que com a mudança na mentalidade dos líderes da igreja e uma suposta inspiração divina. Ao longo das décadas, a maneira como os negros foram tratados dentro da religião Sud ultrapassou, em muitos casos, os direitos já adquiridos por eles na sociedade. As declarações racistas dos líderes influenciaram muitos membros a desenvolver uma aversão ao contato com os negros. E, mesmo nos dias atuais, ainda testemunhamos discursos segregacionistas, sugerindo que muitos desses videntes e reveladores podem estar simplesmente refletindo seus próprios preconceitos e transmitindo-os como verdades eternas, que o próprio tempo acaba por refutar. Isso torna-se muito claro quando nos deparamos nos dias atuais com a fala do profeta John Taylor, em 1852, sobre a maldição colocada nos negros, em que ele disse: Caim e sua posteridade devem usar a máscara que Deus colocou sobre ele, e seus amigos brancos podem lavar a raça de Caim com sabão mais cheio todos os dias. Eles não podem lavar a marca de Deus. Ainda assim, o cananeu pode crer no Evangelho, arrepender-se, ser batizado e receber o Espírito do Senhor. E se ele continuar fiel, até que a raça de Abel esteja satisfeita com suas bênçãos, então a raça de Caim poderá receber a plenitude do sacerdócio e ficar satisfeita com as bênçãos. E os dois se tornarão um novamente, quando Caim tiver pago o máximo possível. Portanto, a maldição do sacerdócio foi removida. Resta à igreja dizer agora qual sabão os negros devem usar para remover a máscara que Deus os colocou, ou reconhecermos que estes homens, de fato, não conhecem o próprio caráter de Deus, de cumprir sua palavra, e que eles o representam. Nos vemos no próximo vídeo.